ao nosso vídeo anterior. Ou melhor, antes de dar continuação, eu gostaria de fazer alguns adendos ao que foi comentado. E também algumas outras coisinhas. A primeira coisa é o uso da Wikipédia. Tá? O uso do link da Wikipédia eu faço para que fique mais fácil de vocês pegarem a pesquisa do que eu estou falando. Mas a Wikipédia ela deve ser analisada com assim bastante cuidado. Ela sofre censura virtual, né? Temos que ter cuidado ali, os acontecimentos, os fatos, mas as conclusões, as justificativas, tomar um pouco de cuidado, tá certo? Quando eu falei na mudança da palavra lenda, no significado, só para deixar bem claro, eu não quis dizer que toda lenda é verdadeira ao pé da letra, tá? Nem toda lenda é verdade, né? E a gente sabe disso. Mas existem lendas que trazem muita verdade. E também deixar claro, né, que toda a interpretação que foi dada para as escrituras, que foi uma interpretação diferente daquela da Igreja Católica, ela foi exterminada ou foi oculta. Oculta ou ocultismo significa isso. Muita gente tem preconceito com a palavra, mas foi ocultado porque foi perseguido. Então ficaram não revelados e as ordens que guardaram algumas informações as fornecem aos seus adeptos aí, né? Mas o ocultismo quer dizer isso, na verdade. É a informação que está oculta. E a gente fica imaginando, com toda aquela tortura que foi feita na Inquisição, a ligação disso, do sofrimento, né, do que causou tudo isso na psique humana, a ressonância disso no campo mórfico, na egrégora, ou na caixa, ou no Spiritus Mundi, onde vocês quiserem, né? Mas existe isso ficou gravado no nosso DNA. Toda essa perseguição, todo esse sofrimento, né? E isso faz com que a gente não consiga sair da caixinha. Tá? Vou mostrar algumas coisas que podem parecer um pouco pesadas, tá? Mas é a parte que eu acho que todo mundo tem que ver para se situar na questão. A primeira coisa, eu citei também um livro, né, para vocês. Quando eu falei que a Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa já estavam ali coincidentes com a da Agenda 2030. É esse o livro e o autor, tá? E aí quando ele fala da Revolução Francesa, falando desse Weishaupt aqui, ele fala aqui das premissas deles, que era a abolição da monarquia e de qualquer governo organizado, abolição da propriedade privada, abolição da herança, abolição do patriotismo, abolição da família e instituição da comunal das crianças, abolição de todas as religiões. Tá? Isso só porque ficou, eu citei, parece que fica no ar e muita gente fica ligada àquela questão da Revolução Francesa e liberdade, fraternidade. Não é bem assim. Na parte bíblica que eu quero mostrar para vocês o que foi, quais foram os instrumentos usados aí para a tortura, para a gente ver o grau em que chegou a situação naquela época. Então aqui nós temos um dos instrumentos de tortura. Você provavelmente estudou sobre a Idade Média, ou como ela também é conhecida, a Idade das Trevas. Talvez na época você fosse uma criança ou adolescente, a professora não queria te chocar, ou desconhecia o assunto profundamente. Então provavelmente deixou de fora a parte mais pesada da coisa, que incluía torturas maníacas, como nunca se viu, e que só devem encontrar paralelo nos delírios de Stalin, Pol Pot
ou dos carcereiros de Abu Ghraib. Apesar de haver exceções, em sua maior parte do período foi exatamente isso, trevas. Muitos historiadores colocam a culpa nas invasões bárbaras e em como esses povos eram primitivos. Tá? O fato é que grande parte do atraso se deve aos sucessores do Todo-Poderoso, Império Império da Igreja Católica, está um pouquinho menor aqui. Império Romano, a Igreja Católica. É só ver o rumo que tornou a filosofia, as artes, a ciência, para ver que estava tudo nas mãos da Igreja. Um caso clássico é de Galileu Galilei, que teve de voltar atrás das suas descobertas quando a questão da translação da Terra, porque suas teorias iam de encontro ao pensamento imposto pela Igreja. Também existiu o que ficou conhecido como Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica, pela Igreja na época, administrada pelo Santo Ofício, que parece ser menos inócuo, chamado por seu nome mais conhecido, Inquisição. Que não por coincidência foi criado na mesma época que o protestantismo começou a assombrar a supremacia dos católicos, por volta do século XVI. Para você ter uma ideia do atraso da Igreja, ela só foi abolir oficialmente o Index, que incluía suas proibições. Gente como escritores Voltaire, Alexandre Dumas e Jean-Paul Sartre, e os cientistas Galileu Copérnico, Descartes e Pascal, no ano de 1966. Mas essa escuridão cultural e conservadora foi uma das facetas mais amenas da Igreja Católica na Idade Média. Os piores momentos foram reservados aos distintos senhores responsáveis pelo Tribunal do Santo Ofício. Inicialmente, de acordo com os relatos históricos medievais, a Inquisição foi criada para combater o sincretismo religioso, em 1184, que unia a fé católica a cultos pagãos e realizavam adivinhações utilizando coisas como plantas. Mas as atribuições da Inquisição foram se tornando cada vez maiores. Além de iniciar uma campanha, é necessário que se entenda que, mesmo tendo uma organização unificada como representante perante o Papa, os tribunais eram mais ou menos independentes, assim como os poderes judiciários de hoje, sendo instalados onde tinham focos de heresias e outros pecados. Voltando, para a gente não perder, vou ler de novo. Além de iniciar uma campanha contra o sincretismo, a Inquisição ficou a cargo de julgar crimes e pecados, como heresias, adultérios e feitiçaria. Esse levou muita gente para a fogueira. Além de colocar a culpa nessa gente de toda a sorte de desgraça que ocorria no local em que estava instalado o tribunal. Logicamente, com tamanho poder, os tribunais impunham punições políticas e econômicas de forma a aumentar a expansão da Igreja na época. Dessa forma, as penas mais leves, geralmente vistas como alívio, eram o confisco de bens, além de flagelos públicos e desfiles com roupas de herege. Com a vasta quantidade de penas aplicadas, não é difícil entender por que a Igreja foi relativamente a instituição mais rica da história. Com ela, enriqueciam os reis que a apoiavam, como era o caso dos espanhóis. E os relatos que os inquisitores que os inquisitores eram eficientes, e os relatos dizem que os inquisitores eram eficientes. O mais famoso deles, o espanhol Tornás de Torquemada, foi o responsável por diversas campanhas contra judeus e muçulmanos na Espanha. E para chegar a esse nível de eficiência, os inquisidores, a exemplo dos homens responsáveis pelo Gulag, eram criativos. Necessitavam espalhar o terror para que todos tivessem medo deles. E para isso abusavam dos instrumentos sem precedentes na história humana, com o intuito de causar dor extrema, sem contudo matar o herege, dando tempo para ele confessar seus pecados, ou dizer onde escondeu a herança dos avós dele. Dizem que a tortura nessa época não era tão comum quanto a gente pensa, mas fica difícil afirmar isso após dar uma olhada nessa lista de aparelhos, que parece ter saído de um filme
de Hellraiser ou Jogos Mortais. Esse aparelhinho bonitinho aqui, um arranca-seios. Instrumento usado primordialmente em mulheres, geralmente acusadas de abortos ou de adultério, de adulterarem, né? Seu uso era simples, consistia em esquentar o aparelho numa fogueira, prendê-lo no seio exposto da vítima e depois arrancá-lo vagarosa ou lentamente, dependendo do que o inquisidor queria causar. Logo depois se deixava a mulher sangrando para que pudesse morrer de hemorragia, ou que fosse levada à loucura pela dor. No próximo tem um senhor de cabeça para baixo aqui sendo cerrado, né? A imagem ela já explica toda a diabrura desse instrumento, mas tem um adendo. O fato da vítima ser virada de cabeça para baixo tem uma explicação científica. Com o sangue descendo todo para o cérebro, a vítima não desmaiava enquanto sofria de dores extremas, como é normal no corpo humano. Ao invés disso, ela só morria quando a serra chegava ao abdômen, quando os serradores paravam, esperavam que a pessoa terminasse sua agonia, e o que poderia durar horas. Seu uso era muito incentivado pelo fato das serras serem baratas e facilmente encontradas em muitos cantos. Tá, pessoal, tem outras aqui, eu não vou ficar lendo todas, né? Mas tem vários instrumentos de tortura da época. E o que eu quero dizer com isso, ou salientar com isso, é como que foi colocada a verdade para nós e como que foi colocada a história para nós. Dessa forma, nos atingindo não só, né, no campo aqui material, mas como eu já disse, pesquisem o campo mórfico. Vocês vão ter um entendimento do que eu estou querendo dizer, e na verdade vou fazer depois outros vídeos, se for necessário, para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, isso que eu queria comentar com vocês antes de entrar aqui no tema que eu vou falar hoje, que é sobre o ponto, continuando, né, sobre a Matrix da história, o número 2. Acho que vai dar para falar do 2 e do 3, né, sobre o ponto focal e o novo ponto focal. Muito bem, seguindo. O ponto focal. Bom, partindo dessas premissas que eu cheguei, que nós não sabemos o tempo que estamos, que nós não podemos acreditar na narrativa oficial, que estamos condicionados a dogmas, né, aos dogmas, e que temos que usar várias áreas do conhecimento para juntar esses fragmentos que estão espalhados da verdade. E com isso eu cheguei à conclusão que não poderia analisar tudo isso de dentro da caixinha, como eu falo, de uma área só de conhecimento. Eu teria que utilizar aí algumas outras áreas e identificar um ponto da história oficial para tentar fazer uma localização no tempo, né? Mas antes de chegar nessas premissas todas, agora vai começar a parte um pouco mais interessante da minha pesquisa e como é que eu cheguei nela. Certo dia eu abri a Bíblia aleatoriamente, estava lendo não com intenção de pesquisa, mas com uma intenção de fé, de obter fé, e abri no Salmo 114. Quando eu olhei o Salmo 114, a minha atenção ficou voltada para outra situação. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, vou fazer um vídeo sobre esse povo de língua estranha. Vou fazer junto com o meu amigo Romeu Rocha, que faz estudo junto comigo. E é bastante interessante, tá? Vai causar bastante polêmica. Voltando, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste,
E tu, ó Jordão, que voltaste para trás, montes que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros, treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Muito bem, eu não entendi o significado espiritual disso, mas da leitura eu percebi aqui o cataclisma que foi o Êxodo, né? E foi aqui quando Israel saiu do Egito, ou seja, no Êxodo. O mar viu isso e fugiu, o Jordão voltou para trás, ou seja, o mar saiu daquela região ali, né? E o Jordão que banhava também mudou, que era um rio, mudou de lugar. As montanhas saltaram, o terremoto, tremeram, né? E houve uma mudança total da fauna ali, de tudo. Rochedo, lago de água, seixo e fonte de água. E, e aí eu parei para pensar mais em tudo isso, né? Foi aqui nesse salmo que começou a minha pesquisa. Esse é o ponto inicial. E aí, nele, eu consegui identificar qual era o ponto, é, o ponto que na verdade eu deveria passar a estudar, tá? Que nós vamos falar mais para frente um pouquinho. É, muito bem. Percebendo tudo isso daqui, eu passei a analisar as duas colunas que criaram a nossa história como estratégia de tesoura. Né? A história oficial, a história bíblica. E o ponto que une as duas, que na verdade estão brigando aqui, mas eles têm um ponto em comum, é aceitar a data do nascimento de Jesus. Ou alguns não aceitam a data, mas aconteceu algo neste período, né, que fez com que o calendário, 500 anos depois, fosse alterado. Então eu estou retirando, eu na verdade percebi que eu tenho que retirar esse ponto aqui. Eu não estou discutindo a existência de Jesus aqui nesse momento. Tá? Eu estou só criando um modelo para não me apegar em fatos históricos de nascimento. Não usar nem o nascimento de Jesus, nem o nascimento de Platão, nem o nascimento de ninguém. Tem que ser para dizer para nós o que é, qual é o nosso tempo, tem que ser algo mais preciso que isso. Porque a gente sabe que mentiram para nós, partindo dessas premissas. A questão é assumir elas. Então esse novo ponto focal deve ter uma prova física. Né? E essa prova física eu encontrei nesse salmo, que é o Êxodo, quando Israel saiu do Egito, que seria o novo ponto focal. Bom, hoje, aí é que a coisa complica um pouquinho, mas vamos lá. Hoje, a ciência, tem parte da ciência que nega um cataclisma, certo? E tem outros que estão brigando, né, loucamente para provar que um cataclismo ocorreu há 12.800 anos atrás. Então nós teríamos um ponto focal que seria esse cataclisma. Eu vou falar rapidamente, bem rapidamente disso, porque depois eu posso fazer aí alguns vídeos aí sobre o assunto. Mas eu estou falando sobre a teoria do impacto. Você não vai encontrar muita coisa na Wikipédia em português, tá? Mas se você pesquisar em outra linguagem, você vai encontrar mais informações. Esse canal, Pré-História de Code, ele fala muito sobre essa teoria do impacto. E foi dali dos vídeos dele que eu tirei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui um solo, né, que existe uma faixa negra aqui no meio dele. Isso é uma zona que foi, segundo esses teóricos aí,
que houve um impacto de um corpo celeste, e a linha escura é o tapete preto que eles chamam. Esse aqui está localizado no Arizona. E essa faixa é composta de grãos magnéticos, microesferas, de forma que qualquer datação que se faça nesse solo aqui não passa de 12.800 anos atrás. E nas regiões, e essa datação também é afetada, né, nas regiões próximas. Seria isso desse solo aqui teria no Oriente Médio, teria na Turquia, teria ali na Groenlândia, nos Estados Unidos, né, no sul da América do Sul. E então eu peço a vocês que vocês assistam os vídeos desse canal para a História Decode quando fala do Young Dryas. Tá? Você vai ter que fazer a tradução, botar a legenda e tradução se você não souber inglês, mas dá para entender perfeitamente. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui neste momento é que foi comprovado o impacto que aconteceu há 12.800 anos atrás. Tá? E pegando a parte bíblica, quando que ocorreu essa catástrofe? Quando que poderia ter ocorrido essa catástrofe? Não seria no momento do Êxodo? Não seria nesse momento em que houve uma modificação total, como eu vou mostrar para vocês, da geografia da região? Então, esse foi o novo ponto focal que eu encontrei. Encontrando uma prova física de um impacto. E como esse impacto, ou essa situação toda, ela foi narrada pelas histórias. A ciência tenta esconder esse impacto. Assim como tenta esconder o que existia antes desse impacto. A Bíblia, no meu ver, ela também tenta esconder a civilização atlântica. E é bastante importante agora, nesse ponto da pesquisa, vai ficar mais interessante porque eu vou começar a trazer para vocês os verdadeiros pontos, os verdadeiros indícios que me levaram a formar essa pesquisa. Que eu não cheguei a conclusão nenhuma ainda, quer dizer, algumas conclusões cheguei, obviamente, mas o importante é que vocês cheguem às conclusões também. Só que é necessário um conjunto de pessoas para decifrar tudo isso. Porque é muito complexo, tá? Muito complexo. Eu poderia estar lendo para vocês aqui sobre a teoria do impacto, mas eu vou deixar. É interessante que ao invés de ler, vocês assistam os vídeos, né, desse canal aqui, para a História Decode. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, até a próxima, é isso. E no próximo vídeo nós vamos começar aí a trazer coisas que acredito que vocês vão gostar mais, tá bom? Um fraterno abraço a todos e até a próxima.